Irmãos, a gente vai responder as perguntas da minha palestra e da palestra do pastor Cir, depois da palestra dele. E a gente vai responder perguntas sobre a palestra, não é perguntar sobre se Adão tinha umbigo, o que Jesus escreveu na areia. Não, sobre a minha e a palestra dele. A gente vai resumir a uns 5 perguntas, tá? Para não... Então, você já prepara aí na hora da pergunta, você pede para o irmão Moisés ou quem tiver com o microfone. Quero, com muita alegria, receber aqui o pastor Assir. E só o currículo dele já vai levar 10 minutos aqui. Mas só para vocês saberem, pastor Assir é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betânia, de Curitiba, e pela PUC do Paraná. É pós-graduado em gestão de projetos, em ciências da religião, tem MBA em gestão empresarial pela FGV, propaganda, marketing, comunicação também pela Uniesa. Ele tem mestrado em educação pela Universidade Federal do Pará, é doutor em teologia pela PUC do Rio e também é pós-doutor em ciências da religião pela UMESP e é secretário de Cultura e Formação Bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, além de ter sido também secretário regional, né? Conheço o Assir há muitos anos, é um grande homem de Deus, e todo esse assunto que eu dei a palestra aqui, no meu horário, e muito mais sobre a história da Bíblia, a formação da Bíblia, e também sobre a palestra que ele vai dar aqui agora, você encontra nesse livro dele, livrão, Bíblia, Palavra de Deus na História, que ele está vendendo hoje, está ali atrás, R$ 75,00. Esse livro deve valer uns R$300 pelo conteúdo dele. Mas hoje aqui a gente vai vender por R$ 75,00 no Pix, cartão, tem maquininha. Todas as dúvidas talvez você tenha, talvez que você vá ter de Bíblia, você vai poder resolver elas com esse livro aqui. Então vale muito a pena você comprar, você adquirir. Ah, não tenho dinheiro. Marcelo está aqui com... Marcelo e Cláudio. Cadê o Cláudio? Cadê o Denis? Cadê o Léo? Pega emprestado com eles e não deixe de sair daqui sem o livro. Ou com presente, bênção, né? Tá, assim que ele terminar a palestra, o Tiago vai estar ajudando na venda ali, tá, pessoal? Então não deixem de adquirir, tem cartão, tem maquininha. Obrigado, pastor, vamos orar aqui por ele? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, abençoe agora o pastor Assir, abençoe agora todos nós, abra nossa mente, nosso coração, nos dê entendimento, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Obrigado. Bom dia, gente. Eu quero falar o quanto eu estou encantado com a hospitalidade de vocês. Que igreja hospitaleira, pastor. Glória a Deus, viu? Eu acho que umas 30 pessoas vieram falar comigo. E eu estou dizendo isso porque, primeiro, eu sou curitibano. Curitibano é frio, distante, não fala com ninguém, não dá bom dia com ninguém, né? Mas eu já estou fora de Curitiba desde 2007, eu fui mal acostumado no Rio de Janeiro. O povo do Rio é hospitaleiro, expansivo, né? Faz amizade em poucos minutos. E eu estou há 1 ano aqui em São Paulo. Eu senti o paulista meio igual o curitibano, né? Ainda que eu já tenha morado em Osasco assim, quando era adolescente, mas eu senti o paulista meio parecido, meio distante. Mas essa igreja aqui eu achei muito hospitaleira. Glória a Deus, irmãos. Deixa eu falar, isso faz uma grande diferença para quem visita a igreja. Eu entrei em igrejas, que eu estou procurando igreja na região onde eu estou morando, eu entrei em igreja que eu entrei e saí e ninguém me deu um oi. E não era igreja grande, não, era igreja com 100 pessoas, 100 e poucas pessoas. Então, que vocês continuem sendo assim, porque isso faz uma diferença na hora de receber alguém na igreja. Então, recebam a minha gratidão pelo acolhimento de vocês. Pastor, obrigado. Lucas é um amigo muito querido, alguém que eu admiro, que gosto de ouvir, que aprendo, que dou risada também, porque ele
Tem umas tiradas boas também, não tem? Às vezes eu vejo os stories dele, eu fico rindo, né? O dolinho, as respostas, enfim. Então, conhecendo queria proibir o dolinho, não proíbe não, né? E conhecendo a esposa também, prazer te conhecer. Irmãos, eu já vou começar a minha palestra, mas antes eu queria convidá-los, pedir autorização do pastor para um evento. Na SPB, eu trabalho cuidando da área de cultura, com os museus. Aliás, deixo o convite. Alguém já foi? Cadê a irmã que falou comigo que já foi lá no museu? Está lá. Alguém mais já foi no Museu da Bíblia, em Barueri? Alguns já foram, né? De repente, vocês montarem um grupo para ir lá visitar o Museu da Bíblia. Aliás, poderia ir na gráfica da Bíblia. Vai entrar, ver a fabricação da Bíblia. Hoje, uma Bíblia é fabricada a cada 3 segundos. 1, 2, 3. Uma Bíblia. Nós trabalhamos 3 turnos, 24 horas por dia, de segunda a sábado, produzindo 8 milhões de Bíblias, e esse ano queremos chegar a 9 milhões. Eu não sei se você acompanhou, nós estamos lançando o projeto Cidade da Bíblia. Saiu na mídia, saiu na Globo, saiu em vários lugares, porque nós queremos dobrar a capacidade, passar a produzir 15 milhões de Bíblias aproximadamente, para mandar Bíblia para o Brasil e para o mundo. Então, orem por esse projeto. É um projeto audacioso, mas Deus está direcionando. Graças a Deus, já conseguimos o terreno um pouco à frente de onde estamos hoje. Mas eu queria convidar vocês a irem com um grupo. Vai de manhã na gráfica, visita a gráfica, vê a fabricação, vê a Bíblia em braille sendo produzida. Uma Bíblia por dia em braille, que custa R$5.000. Tem uma palestra rápida de 20 minutos para entender a missão da SBB, que não é uma empresa, não é uma editora, não é uma livraria, não é uma gráfica, é uma missão. Eu vou falar daqui a pouco na minha palestra sobre isso. E depois vai no museu. Então, é um dia de imersão bíblica. Tá? Num próximo evento desse aqui, Lucas, a gente pode trazer uma mini exposição do museu, tá? Para vocês conhecerem também um pouco mais dessa história, com papiro, pergaminho, perfumes da Bíblia, Bíblias antigas e assim por diante. Então, vale a pena você conhecer. Eu tenho trabalhado nessa área de cultura e de educação. Educação são várias ações que nós fazemos, mas a principal delas é esse evento aqui, que será o nosso 21º Fórum Internacional de Ciências Bíblicas. Em relação ao gênero do evento, é único. Tá? A maioria dos eventos são teológicos, enfim, arqueológicos. Em termos de ciências bíblicas, esse é único. Então, eu queria convidar você a estar conosco. Esse evento vai acontecer nos dias 11 e 12 de setembro, é uma quinta e uma sexta-feira, no auditório da Faculdade Presbiteriana Mackenzie, aqui no bairro Higienópolis. Nós teremos 6 palestras. 3 são internacionais. O Dr. Daryl Ferguson está vindo dos Estados Unidos para falar do Canadá, para falar sobre cosmovisão cristã, a reconciliação de todas as coisas. Beatriz Upa está vindo de Angola, é secretária da Sociedade Bíblica de Angola, vai falar sobre como a Bíblia tem reconciliado tribos da África que eram rivais. Olha o poder da palavra de Deus. Dr. Marlon está vindo de Curaçao, é o principal nome de tradução da Bíblia do mundo. Trabalha para as sociedades bíblicas, para o Wycliffe, para a CIL, são organizações que trabalham com tradução. Ele vai trazer o desafio de até 2035 nós conseguimos avançar de uma forma significativa na tradução da Bíblia para línguas minoritárias. Esses 3 são internacionais. No Brasil, a doutora Érica Nakano, é doutora em psicologia pela USP, vai falar sobre reconciliação consigo mesmo. Como a gente pode acertar as contas com a gente? Tem muita gente que vive essa pressão, esse dilema, essa fragmentação. Ela vai trabalhar isso numa perspectiva bíblica. Dr. Ernice Zeiber, que é o nosso diretor executivo, vai trabalhar sob uma perspectiva pastoral. A reconciliação nesse mundo de polarização política, ideológica e tantos problemas que nós estamos vivendo, como a Bíblia traz uma mensagem para isso. E Jonas Madureira vai tratar sobre a reconciliação com Deus numa perspectiva soteriológica. Teremos painéis, o pastor José Roberto, mestre,
em teologia, junto com o reverendo Paulo Teixeira, vão tratar sobre a escritura no contexto da igreja primitiva, os pais da igreja, e pegando também um pouco do judaísmo do Segundo Templo. E o missionário Cristiano Barros é um missionário que está há 30 anos entre os Kaiowás, no Mato Grosso do Sul, traduzindo a Bíblia para aquela comunidade indígena. Ele vai trazer experiências da tradução da Bíblia naquele contexto e como aquela comunidade foi alcançada pelo Evangelho. Doutora Catherine de Moura, nossa gerente de tradução, é a coordenadora da tradução da Bíblia em Libras. E nós vamos lançar neste fórum a Bíblia em Libras, com 2 livros já disponíveis gratuitamente para os surdos. Há 3 milhões de surdos no Brasil que precisam da Bíblia e que não leem como a gente. Alguns podem até ler, mas a maioria não lê. Então nós vamos lançar. Irmãos, tudo isso aqui por apenas R$50. É muito? É muito pouco, né? Então vale a pena você ir. Se, por exemplo, a igreja aqui fechar um pacote de no mínimo 20 pessoas, que tem a opção de inscrição lá no Simpla, cada participante ainda vai ganhar uma Bíblia de estudo. A Bíblia do expositor, que custa R$320. Então, é só um investimento mesmo. A SPB não faz para ter lucro, ela faz para investir o engajamento bíblico na vida da igreja. Então, fica o convite, 11 e 12 de setembro. Se quiserem, depois eu dou mais informações. Pois bem, vamos lá. Bem. Bom, eu quero falar com vocês sobre a difusão das Escrituras no Brasil. É um assunto que eu gosto muito, um assunto que muitas vezes é ignorado em muitos contextos, seminários, né? A gente gosta de ver um pouco mais os assuntos lá de fora e esquece das coisas aqui da nossa realidade, né? E isso que eu vou falar está no meu livro. Na verdade, o que eu vou falar aqui representa 10 páginas do meu livro aproximadamente, mas em muitos momentos em que eu estava escrevendo sobre isso, eu chorei, eu fui impactado. Eu lembro de um dia que eu parei, saí do meu escritório, fui na cozinha onde a minha esposa estava e falei: eu estou impactado com o que eu estou lendo, o que eu estou escrevendo, porque é uma história muito linda, irmãos, e que nós precisamos conhecer e valorizar. Eu tenho 45 anos de idade, sou filho de pastor, eu nasci na igreja, nasci no hospital, mas logo depois eu fui para a igreja, e pela sociedade bíblica, o Lucas também tem essa experiência, nós vamos em muitas igrejas, e com tristeza eu digo, a igreja evangélica brasileira, estou generalizando, ela está abandonando as Escrituras. Eu já participei de culto de 4 horas em que a Bíblia não foi lida nenhuma vez. Eu já entrei em igreja, church, né, Lucas? Aí, em que o pastor me falou, uma grande igreja de Niterói, que eu acho que o Lucas sabe qual é, e disse assim: aqui a gente pede para ninguém trazer a Bíblia para a igreja. É essa a realidade. Então nós precisamos olhar para a história, para aprender como viver no presente e ter um futuro diferente. Certo? Então nós vamos trabalhar nisso. E eu espero que seja um tempo de aprendizado e crescimento para você. Bom, nós vamos focar nessa palestra sobre a circulação da Bíblia. Mais do que isso, a chegada da Bíblia aqui no nosso país, principalmente no contexto colonial, no contexto imperial e um pouquinho do início da República. Mas principalmente esses 2 primeiros aspectos até o século XIX. Nós vamos ver como que se deu essa chegada, como que era a Bíblia no Brasil, qual era o lugar da Bíblia no Brasil. Será que os primeiros missionários católicos que chegaram aqui, os jesuítas, trouxeram a Bíblia? O que eles fizeram? Nós vamos entender um pouquinho dessa história e vamos ver como a realidade mudou com a chegada dos primeiros missionários presbiterianos, congregacionais, metodistas, batistas e as sociedades bíblicas que também chegam nesse mesmo período e como essa realidade muda a história da Bíblia no nosso país. De início, vamos pensar um pouquinho sobre o nosso contexto colonial.
Logo após a descoberta do Brasil, nós já temos aqui, aliás, nesse período da descoberta, nós temos já uma chegada das embarcações, em que nós temos capelães a bordo, nós temos uma Bíblia a bordo, nós temos a chegada da Bíblia já no período daquilo que chamamos de descoberta, ainda que haja discordância em usar essa expressão nos dias de hoje, mas vou usar aqui para você entender e de uma forma bem simples. Logo depois desse período, cerca de 50 anos depois, nós já temos a chegada no Brasil dos jesuítas. Os jesuítas, de forma simples, representam um movimento missionário que surge e é fortalecido dentro do contexto da Contra-Reforma. Veja que esse período é o período da Reforma na Europa. Enquanto os portugueses estão chegando aqui no Brasil, a Europa está sendo abalada pela Reforma Protestante. Então, os jesuítas começam a ir para vários lugares do mundo, vão para o Japão também, por exemplo, mas vêm para a nossa região e chegam aqui com o foco de evangelizar o nosso país. Portugal, que era, junto com a Espanha, duas potências do mundo daquela época, do mundo da navegação daquela época, e também potências no sentido religioso, representando a Igreja Católica, então começam a trabalhar no Brasil, e é importante a gente entender o que a gente chama de padroado. O que era o padroado, o patronato real? Era um vínculo indissociável que havia entre Igreja e Estado português, e a monarquia portuguesa. Ou seja, a igreja, para ser simples, a igreja, ela era estatal. E o Estado era católico por natureza. Não dava para separar uma coisa da outra. Por isso, onde Portugal chegava a igreja. Onde a igreja estava, ali estava também uma representação do Estado. Muitos líderes religiosos recebiam uma autorização especial, um incentivo da monarquia para representar o Estado também. Então, essa é a realidade que nós temos na chegada do nosso país. A colonização, portanto, não é apenas cultural, não é apenas a conquista da terra, envolve também a evangelização cristã católica portuguesa. Nesse período que nós temos aqui, e por cerca de 300 anos, nós temos a presença da Bíblia no país? Sim e não. O que nós temos, na verdade, é um acesso indireto à Bíblia. Quando a gente olha um pouco para a história dos nomes dos missionários católicos dessa época, nós vamos perceber que muitos deles, como Vieira, Anchieta, Antônio Vieira, José de Anchieta, eles eram realmente pessoas versadas nas línguas originais da Bíblia. Os sermões do Padre Vieira, por exemplo, tem muita citação bíblica. Então, não dá para dizer que não havia Bíblia. Tá? Nós temos até imagens, pinturas, por exemplo, dos missionários andando com uma Bíblia na mão. Há algumas pinturas que mostram a Bíblia aberta com alguns desenhos. Então, a Bíblia chegava? Sim. Porém, era um acesso indireto, porque a Bíblia não era distribuída. A Bíblia não tinha um incentivo para a leitura das Escrituras. Então, chegava, mas não chegava. Podia-se contar uma história, podia-se ver uma imagem, mas não a Bíblia em si. Aliás, o nosso país, por 300 anos, até a chegada de Dom João VI, no nosso país era proibido imprimir livros, publicar livros, distribuir livros sem autorização de Portugal. Então, a Bíblia era um livro proibido no nosso país. Quem tinha acesso? Normalmente, os clérigos tinham acesso, e olha lá, e talvez uma ou outra família mais abastada que podia pedir uma cópia, ter um exemplar da Bíblia. Essa era a história. Além do mais, nós tínhamos um contexto de analfabetismo. Cerca de
80%, 70%, 80% da população brasileira no século XIX era analfabeta. Não lia, não se lia nada e não se lia a Bíblia. Então, essa é a realidade que nós temos. Como a Bíblia chega à população que morava no Brasil, seja ela indígena, seja ela dos próprios portugueses que estavam aqui ou outros. Como a Bíblia chegava? Por meio de arte, por meio de uma pintura, por meio de músicas. Nós temos músicas que foram traduzidas, músicas bíblicas que foram traduzidas para o português, para o tupi. Então era assim que a Bíblia chegava. Em muitas igrejas dentro do nosso país, igrejas desse período colonial, igrejas católicas, nós temos o que se chamava, e que representa o que ocorreu na Europa em outro tempo, a Bíblia dos pobres. O que era a Bíblia dos pobres? Eram imagens, pinturas, com histórias bíblicas. Alguém já foi em Congonhas, Minas Gerais? Sim ou não? Já foi? Foram lá ver os profetas? Lá nós temos um exemplo disso. Nós temos alguns profetas, estátuas de profetas na frente da igreja principal da cidade. Então era assim que a Bíblia chegava. Não havia de fato a presença disso aqui, do livro físico. E claro, nós olhamos para essa realidade com tristeza, e eu só digo que a realidade não era pior por causa do trabalho dos jesuítas. Porque eles ainda priorizaram algumas coisas. Eles ainda fizeram alguma coisa. Com a expulsão dos jesuítas, por exemplo, em 1759, estou certo, historiador? Não sabe? Não estava vivo, né? 749 ou 759, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E aí houve uma secularização na Igreja Católica. Péssima formação de padres. O que eu estou falando aqui não sou eu, não, são historiadores católicos. Péssima formação dos padres, na educação. A situação piorou ainda mais. Então o Brasil, que já tinha escassez de Bíblia, se tornou ainda pior. Essa era a realidade. Durante 300 anos, o nosso país não teve acesso abundante à Bíblia. A evangelização bíblica, então, era oral, era a pregação, era a contação de história, era por música, era por teatro, visual, com a arte, com a encenação, dos salmos principalmente. Era assim essa história da Bíblia no nosso país. Porém, nesses 300 anos, nós temos dois períodos que nós precisamos lembrar, que marcam também a chegada da Bíblia no nosso país. A primeira experiência é a experiência que ocorre em 1555 até 1570, aí, aproximadamente, quando se tentou implantar no Brasil o que se chamou de França Antártica. Ou seja, numa iniciativa de caráter colonizador também, olhando para um aspecto econômico, geográfico, cultural, franceses vieram para o Brasil e tentaram tomar ali o Rio de Janeiro, tomar o Brasil para si naquela época. Veja, não há um caráter genuíno de evangelização. Nessa comitiva tinham, inclusive, católicos e protestantes. Mas vem um grupo de protestantes chamados de huguenotes, que fazem o primeiro culto protestante em terras tupiniquins. Nós temos um primeiro culto protestante lá no século XVI. Isso é raro nessa região da América, América Latina. Nós temos a primeira confissão de fé, quando os protestantes são presos e tenta se descobrir, por que vocês creem nisso? O que vocês creem? Então eles começam a escrever aquilo que eles creem. E aí nós temos a confissão de fé fluminense, está disponível aí no Google, só você digitar que você vai ver lá o que é que eles criam.
Nós temos a ministração da ceia. Nós temos um momento em que a Bíblia chega, é pregado, se não me engano, no Salmo 27, naquela região lá do Rio de Janeiro. Quem visita o Rio de Janeiro, lá na Catedral Presbiteriana, pode ver uma demonstração, algumas imagens dessa história. Vale a pena visitar. Na ilha de Velingagnon, Velingagnon, é esse nome estranho que o Lucas está falando ali. Depois vocês perguntam para ele. Vale a pena conhecer. Só que logo depois eles foram mortos, expulsos, né? A maioria passou pela morte, foi expulso, enfim, tudo se acabou. 1630, nós temos a invasão holandesa. Quem lembra disso, que estudou lá na 6ª, 7ª série, né? Foi isso mais ou menos, né? Nós tivemos a invasão holandesa. Veja, mais uma vez, nós temos aqui um caráter exploratório, colonizador. Não é, vamos evangelizar o Brasil, não. A Holanda, que era uma potência marítima, a companhia que existia de navegação, estava indo em vários lugares do mundo e veio para o Brasil. Né? Aliás, lá onde ela vai, lá para a região da Ásia, onde João Ferreira de Almeida estará, nós temos essa dominação holandesa também. E eles chegam ao Brasil e ficam aqui de 1630 a 1655, se não me engano, e aqui se constrói igrejas, se batiza pessoas brasileiras e índios. Tem índio que vai estudar, vai fazer seminário lá na Europa, enviado pelos holandeses. Se separa diáconos, se consagram pastores e se distribui Bíblias. Há relatórios de distribuição de Bíblias. Algumas traduzidas do holandês e depois eles conseguiram Bíblias em espanhol, que tinha uma certa aproximação com a língua portuguesa, e distribuem Bíblias aqui no Brasil. Quando eles vão embora, há um relato histórico de que se encontra um depósito com 19 Bíblias, 80 e poucos Novos Testamentos e assim por diante. Então, os holandeses protestantes também trazem a Bíblia para o nosso país. Traduções da Bíblia acontecem em tupi e também em português nesse contexto. Não de toda a Bíblia, mas de parte da Bíblia. Só que, claro, com a expulsão dos holandeses também, tudo acaba. Quando então que começa a mudar essa triste realidade da ausência da Bíblia nesses 300 primeiros anos da história do nosso país? É quando nós temos a chegada da corte portuguesa no Brasil. Dom João VI, fugindo de Napoleão, que está invadindo toda a Europa, estava chegando em Portugal, ele foge para o Brasil com a corte, diversas embarcações chegam aqui, e aqui então se torna, o Brasil se torna a sede do Império. E com Dom João VI já vem Bíblias antigas, tem uma Bíblia de 1492 na biblioteca de Dom João VI. Então ele já traz a Bíblia com ele. Quem ajuda a corte portuguesa a fugir de Napoleão na Europa para vir para o Brasil? Quem faz a escolta da corte portuguesa? Os ingleses. E tem tradição protestante. Quando chega-se aqui, 1808, então em 1810 há um tratado de comércio e navegação. O Brasil se abre para as nações amigas, mas a nação amiga era a Inglaterra. E assim, então, começa-se a chegar mais Bíblias para o nosso país. Militares, comerciantes, negociantes, agentes diplomáticos que começam a vir para o Brasil para fixar residência, para morar, para trabalhar, ou apenas aqueles que passavam começam a trazer consigo as suas Bíblias. A sociedade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, a sociedade bíblica britânica e estrangeira, que tinha surgido há 4 anos, começa a pedir para os negociantes, para aqueles que estão vindo para o Brasil, leva a Bíblia para lá. E alguns aceitavam e traziam.
Irmãos, a história é linda. Alguns negociantes chegam com caixas de Bíblias, de Novos Testamentos, param nas docas, param nos portos e deixam ali simplesmente caixas de Bíblias abertas. As pessoas iam lá e pegavam Bíblias. A Bíblia começa a chegar. E é claro, há todo um período de transição. A primeira capela vai ser construída em 1822, mas já nesse período nós temos Bíblias por aqui. Em 1809, a Sociedade Bíblica Britânica Estrangeira publicou 5.000 novos testamentos em língua portuguesa, na tradução de João Ferreira de Almeida, para atender os refugiados portugueses que estavam na região da Inglaterra. E parte, aliás, a maior parte dessa produção vem para o Brasil. Então veja, 1808, Dom João VI chega, 1809 já está se relacionando com a Inglaterra e chegam as primeiras Bíblias no nosso país, vários novos testamentos que são distribuídos por aqui. É assim que começa a ampla difusão da Bíblia no nosso país. E o que eu acho maravilhoso é que primeiro não vem um missionário, vem gente como a gente simples, profissionais, marinheiros, capelães, soldados, comerciantes, e começam a difundir a Bíblia. Essa é a nossa missão. A missão de levar a palavra de Deus é da igreja, é nossa. É nossa. E a gente não pode perder isso. O nosso país se estabeleceu dentro do aspecto protestante com esse caráter, distribuindo a Bíblia. Então, as primeiras Bíblias chegam assim. Alguns ingleses, claro, com Bíblias em inglês, mas já também começam a chegar Bíblias em português. Há viajantes que estão passando pelo país, e era comum ter diário, tem documentos que nós temos acesso até hoje. Tem um pesquisador que fala da história documental do protestantismo no país, e ele traz vários documentos que você pode ler e ver, os relatos de gente falando, olha, eles têm sede de Deus, eles têm um desejo, os brasileiros têm um desejo enorme de se conhecer a Bíblia. Veja, por 300 anos havia história, havia encenação, havia música, havia teatro. Agora, chegam os protestantes falando assim, eu não vou contar a sua história, eu tenho um livro para te dar. Isso começa a mudar totalmente a realidade. E por isso há uma curiosidade enorme dos brasileiros, daqueles que estão no nosso país, inclusive de padres. Tem padres que rejeitam, mas tem padres que abrem as portas e falam, não, tragam Bíblia para cá. Nós queremos conhecer, distribuir e apoiar. Então, isso começa a acontecer nesse período. E tudo isso é fortalecido com o trabalho das sociedades bíblicas que começam a atuar na Europa. De onde surge a primeira sociedade bíblica? Final do século XVIII para início do século XIX, nós estamos vivendo o que chamamos de período das missões protestantes. Várias organizações missionárias, algumas com vínculo denominacional, mas boa parte delas com um caráter mais amplo, começam a surgir para realizar a missão no mundo todo. Os protestantes foram tardios na missão, ainda que poucas experiências tenham ocorrido anteriormente. Mas esse é o período de vamos ao mundo, vamos pregar o Evangelho, vamos levar a palavra de Deus. E já que missionários estão indo para várias regiões do mundo, se faz necessário falar da Bíblia na língua daquelas pessoas, uma linguagem que elas possam entender. Nós temos, por exemplo, William Carey, que vai para a Índia, traduz a Bíblia para cerca de 35 línguas e dialetos. Quando ele morre, vão na mesa dele, ele está traduzindo a Bíblia para um outro dialeto. Ele, inclusive, não só fez isso, construiu dicionários e fez um grande trabalho. Então, os missionários falam, olha, nós estamos indo, mas nós precisamos da Bíblia. Porque a fé protestante é marcada pela entrega da Bíblia, pela disponibilização da Bíblia, pelo incentivo da leitura da Bíblia.
E aí, igrejas cristãs de várias linhas denominacionais se unem na Inglaterra e dizem assim: nós vamos criar uma organização, uma sociedade da Bíblia. Uma sociedade que tem a missão de levar a Bíblia, e aí surge o tripé do trabalho das sociedades bíblicas: levar a Bíblia a todas as pessoas, em todos os lugares. Segundo, numa linguagem que possam entender. Tradução. Terceiro, a Bíblia nessa época era cara e difícil de encontrar, num preço que possam pagar. Então, em 1804, essa história desse movimento, que também tem a história de Mary Jones. Já ouviram a história de Mary Jones? Alguém já ouviu? Mary Jones é uma menina de 9 anos que deseja ter uma Bíblia, tenta comprar a Bíblia, trabalha por 5 anos, junta dinheiro, vai comprar a sua Bíblia e não consegue comprar. E aí ela chora, ela conta a sua história, o tanto que andou. E o pastor que vendia Bíblias, um pastor metodista, diz assim: então eu vou dar um jeito, pega essa Bíblia aqui, leva, eu vou dar um jeito com outra pessoa que eu tinha prometido essa Bíblia aqui. Esse pastor vai lá e mobiliza os outros, e aí surge a primeira sociedade bíblica, que se chama Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira. Essa surge em 1804. E a partir dela, várias sociedades bíblicas começam a surgir em outros países, Estados Unidos, Rússia, nos Países Baixos, Holanda. Esse trabalho começa a surgir. Então, 1804 a sociedade bíblica está surgindo lá, 1809 já está chegando Bíblia no nosso país, novos testamentos no nosso país. E esse período contempla também o período de que duas traduções importantes da Bíblia estão na sua etapa final de produção. A primeira delas é a nossa tradução clássica de língua portuguesa, João Ferreira de Almeida. Um menino de 16 anos que está viajando, encontra um folheto que falava das diferenças da cristandade entre catolicismo e protestantismo. Ele morava com um tio que era sacerdote católico. Seus pais, acredita-se, morreram. E ele se converte ao protestantismo. E aí ele fica indignado, porque a língua portuguesa é uma das grandes línguas da época, em termos de relevância até mais do que hoje, para o mundo da época. É uma das grandes línguas da época que não tem a tradução da Bíblia. Tem espanhol, tem inglês, tem italiano, tem várias línguas, mas não tem português. João Ferreira de Almeida, um menino de 16 anos, fica indignado. E ele então toma uma decisão: eu vou me esforçar para dar aos falantes de língua portuguesa a maior dádiva e o mais precioso tesouro, a Bíblia Sagrada. Aliás, tem um livro com esse título. Ele começa a traduzir. A tradução de João Ferreira de Almeida foi um trabalho da vida inteira de João Ferreira de Almeida. Ele começou em 1644 e morreu em 1691, traduzindo Ezequiel capítulo 48, versículo 21, foi o seu último versículo traduzido. Já tinha traduzido todo o Novo Testamento, o Antigo Testamento ele chegou até Ezequiel e morreu. Esse homem morreu traduzindo a Bíblia. Esse homem enfrentou problemas com os holandeses. Ele estava traduzindo na região da Batávia, hoje lá, Jakarta, Indonésia. Ele enfrentou problema com os católicos, ele enfrentou problema com os holandeses, ele enfrentou problema com a igreja onde ele estava, com o conselho da igreja onde ele estava, mas ele persistiu para traduzir a Bíblia. Quando ele morreu, um homem chamado Jacobus Oppenacker continuou o seu trabalho junto com outros missionários portugueses e terminaram o Antigo Testamento. A primeira edição completa da Bíblia de João Ferreira de Almeida é de 1753, em 2 volumes, 1819 em um volume. É nesse mesmo período. Então veja,
como Deus vai convergindo todos os aspectos da história. João Ferreira de Almeida está traduzindo a Bíblia, o Dom João VI está chegando no Brasil, os missionários começam a vir para o nosso país, e assim a Bíblia vai chegando de forma mais fácil para nós. João Ferreira de Almeida então faz isso, e paralelamente no mundo católico a tradução do padre Figueiredo, ele termina a tradução dele em 1890. Ele faz uma tradução mais voltada para o significado do que a literalidade das palavras. Seria quase que uma tradução na linguagem de hoje, e um pouco perto do que a NVI, ou NVT. Ele faz uma tradução mais aberta, mais simples. E essa tradução também chega ao nosso país. Então, nesse trabalho bíblico, 2 traduções estão sendo distribuídas. João Ferreira de Almeida e a tradução católica do padre Figueiredo. Por que que protestantes estão no Brasil distribuindo a Bíblia de um tradutor católico, de uma Bíblia chancelada, entre aspas, pela Igreja Católica, porque Roma ficou um pouco incomodado com o padre Figueiredo, porque ele defendia o direito dos reis, e havia uma briga nesse período aqui no nosso país? Justamente porque quando uma Bíblia de João Ferreira de Almeida chegava na mão de um católico, um padre chegava e dizia assim: essa Bíblia é falsa, essa Bíblia é mentirosa, não acredita nela não. O que os protestantes falaram? Tudo bem, deixa do João Ferreira de Almeida aqui, eu vou te dar a Bíblia do padre. Tem a chancela da igreja aqui, tá? De Roma. Porque a ideia era que a palavra de Deus transformasse, e não ser uma tradução católica ou protestante. Foi uma estratégia fundamental, irmãos. Então essas 2 traduções são distribuídas, e a Bíblia vai sendo difundida no nosso país, em diversos lugares. A Bíblia começa a impactar a história do nosso país. Os primeiros migrantes, por exemplo, que vêm do que hoje chamamos de Alemanha, e vêm para o Brasil, vêm para a região sul, vêm para a região do Espírito Santo, vêm para a parte de São Paulo, esses migrantes trazem também suas Bíblias e começam a incentivar isso, e a Bíblia vai entrando nas casas, a Bíblia vai fortalecendo as famílias. Migrantes que não tinham esperança nenhuma, se sentiam isolados, a Bíblia é a fonte. Tem vários relatos, a ponto de pastores que estavam trabalhando no Brasil começam a escrever para a sociedade bíblica dizendo: mande Bíblia para cá, a gente está precisando de Bíblia. E aí a sociedade bíblica lá da Inglaterra está mandando várias Bíblias para o nosso país, e isso vai impactando. É claro que tudo isso também teve nesse ínterim resistência, porque aí se começa a dizer: não é assim, é só a Igreja Católica que pode interpretar a Bíblia, é só a Bíblia católica. E eu já falei da tradução de Figueiredo. A Bíblia se lê na coletividade, mas o protestantismo diz: não, a Bíblia deve ser lida na igreja, mas a Bíblia também deve ser lida pelo indivíduo, em casa, no dia a dia. Então há um incentivo, e o uso da tradução de Figueiredo tem essa intenção, fazer com que se leia então uma Bíblia católica. Aliás, aqui o Lucas entrou na questão do cânon, entra-se na discussão de qual Bíblia vai se distribuir. Inicialmente, as Bíblias que eram distribuídas com a tradução de Figueiredo, que a Sociedade Bíblica Britânica publicou, tinham os deuterocanônicos. Depois se retirou os deuterocanônicos. Mas foi uma ação intencional e estratégica. Segundo, sem nota teológica. Não vai dizer o que presbiteriano pensa, o que batista pensa, o que metodista pensa, o que congregacional pensa, o que luterano pensa. Não vai dizer nada disso, não. É só o livro, para que as pessoas possam ler a palavra de Deus. E assim, então, é a estratégia de distribuição no século XIX. Os primeiros missionários que chegaram aqui para abrir uma igreja, o primeiro deles é Robert Calley, que chegou aqui em 1855. Só que a Bíblia já estava chegando no nosso país desde 1809. O que nós temos aqui, irmãos? Algo que poucas vezes se fala dentro dos ambientes históricos eclesiásticos.
que nós normalmente gostamos de falar. Pastor, até que horas que eu posso falar? 12:20, obrigado. Eu já estava esquecendo aqui, acho que era 12:05, eu já estava desesperado. Infelizmente, nós gostamos de contar a história com o nosso olho, né? O Lucas trabalha muito isso, a história eclesiástica, a história da igreja. Nós gostamos de contar a nossa história a partir da nossa realidade denominacional. Então, quando você pega as histórias das denominações que aqui chegaram, você sempre vai ter esse foco mais exclusivista. Mas a verdade é que muito antes desses missionários implantarem essas igrejas, 1855 Calley, que hoje é a Igreja Congregacional, 1859 o Simonton, Igreja Presbiteriana, Begbie, Taylor, 1880, 70, alguma coisa assim. Os metodistas, nós temos 40 anos de distribuição da Bíblia no nosso país. Então veja, a Bíblia chega nos portos. Algumas pessoas começam a pegar a Bíblia e ler. E aí a Sociedade Bíblica Britânica começa a mandar para o Brasil e a americana também, a partir de 1822, o que nós chamamos de colportores. Alguém já ouviu essa palavra? Colportor. C-O-L, colportagem. O que é um colportor? É um vendedor ambulante de Bíblia. Então, o Brasil é o que é hoje, dentro do contexto protestante evangélico, por causa do trabalho de vários colportores que andaram pelo nosso país. A palavra tem origem francesa, que é um vendedor ambulante de Bíblia. O que acontece? Várias pessoas com esse foco de vamos distribuir a Bíblia no Brasil, começam a chegar e a andar pelo interior do nosso país, simplesmente distribuindo Bíblias. Esses colportores vão para o interior do nosso país e chegam nas casas e batem palma e falam: ô vizinho, eu estou aqui e eu quero te vender uma Bíblia. Que é isso? Quero. Alguns compravam. Outros diziam assim: nós não temos dinheiro. Sabe o que os colportores faziam? Vamos fazer um acordo. Me dá aí uma semana de hospedagem, 2, 3 noites de hospedagem. Me dá comida, eu te dou a Bíblia. Alguns falavam: eu não tenho dinheiro para comprar, eu não tenho como trocar por nada. Sabe o que os colportores faziam? Então pega essa Bíblia, fica para você. Irmãos, os historiadores do protestantismo no Brasil, Leonard, Carl Hahn, eles contam que em alguns lugares onde os missionários denominacionais chegaram mais tarde, quando eles chegaram, vamos implantar a igreja aqui, eles encontraram já um grupo de gente que estava reunido, lendo a Bíblia, praticando o culto de acordo com a Bíblia, mas não tinha nome de igreja nem placa de igreja. Olha o poder da palavra de Deus. Por 41 anos, a Bíblia chegou antes dos missionários. Eu gosto disso, irmãos, porque é claro que o trabalho dos missionários foi fundamental para o nosso país, a organização da igreja de caráter protestante foi fundamental, mas o que eu gosto de dizer é que antes de qualquer denominação, antes de qualquer missão protestante, quem chegou primeiro no país foi a Bíblia, foi a palavra de Deus. A nossa fé está firmada nas Escrituras. E isso tem a ver com o contexto de Atos dos Apóstolos, do início da igreja. Lucas, quando está descrevendo na sua obra histórica, a história dos primeiros 30 anos da igreja, Lucas tem certeza que não é a igreja que cresce. Acha um versículo lá que diz: a igreja cresceu. Diz que Deus está acrescentando os que estão sendo salvos, mas Atos 6:7, Atos 12:24, Atos 13:48, Atos 19:20, se não me engano, diz assim: a palavra de Deus crescia,
a palavra de Deus se multiplicava, a palavra de Deus se fortalecia. Irmãos, é a palavra de Deus que cresce, é a palavra, isso é crescimento de igreja. Quando me dizem, a igreja cresceu, peraí, qual é a biblicidade dessa igreja? É uma igreja que se reúne num sábado de manhã para estudar sobre a Bíblia, a história da Bíblia, a origem da Bíblia, a prática da Bíblia? Isso é crescimento. O resto é inchaço. É porque tem corpo que cresce e tem corpo que incha. E normalmente o que incha é doença. Crescimento é um crescimento firmado na palavra de Deus. Assim começou a história do nosso país. Antes de chegar o Simonton, o Calley, nós temos, por exemplo, um missionário metodista chamado Daniel Kidder e um missionário, um pastor chamado James Cooler Fletcher. Esses dois, na década de 1830, 1840, eles viajaram pelo nosso país mais de 5.000 quilômetros. Fazendo o quê? Distribuindo Bíblia. Só isso. Daniel Kidder volta e escreve um livro, Reminiscências de Viagens para o Brasil. Esse livro impacta os Estados Unidos. James Cooler Fletcher volta para os Estados Unidos e diz para o Calley, você tem que ir para o Brasil. Aliás, essa história do James Cooler Fletcher é a pesquisa que eu fiz no meu pós-doutorado. Está disponível na internet, quem quiser é só procurar. Eu falo das cartas que Dom Pedro II trocou com o missionário presbiteriano James Cooler Fletcher, que veio para o Brasil não para abrir igreja, ele se tornou um diplomata. Ele incentivou pesquisa científica, historiográfica, marcou o nosso protestantismo antes do Simonton. Quando o Simonton chegou, pediu a ele ajuda para montar lá a livraria, na chegada para pregar o evangelho. Tem gente que chegou antes, distribuindo Bíblia. E assim foi o trabalho dos colportores. Eu até separei aqui um relato de Boanerges Ribeiro, que fala um pouco sobre a chegada desses colportores e o quanto eles contribuíram com o nosso país. Irmãos, esses colportores viajavam meses a fio. Tinha um colportor que viajava durante 6 a 8 meses. Tem relato de um ou dois que ficava mais de um ano fora de casa, só para distribuir a Bíblia, entre 1800 e 1900. Sem transporte adequado, sem comunicação, sem dinheiro, sem recursos, viajando no lombo de mulas, carroças. Lá na região de Belém, eu fiquei 5 anos em Belém, cuidando do trabalho bíblico na região norte. Eu vi várias histórias de missionários que no século XIX chegaram em canoas, sozinhos, doentes, distantes da família, sem dinheiro. Quando vendia, vendia, quando não vendia, dava, trocava. Mas o importante era que a Bíblia chegasse na vida das pessoas. Esse era o objetivo, levar a Bíblia. E aí, o Boanerges Ribeiro, ele conta a seguinte história. Os colportores foram perseguidos nas pequenas cidades do nosso país. Foram presos, principalmente na região do Nordeste. Na região do Ceará, por exemplo, se aplicava multa para quem vendia a Bíblia, para os colportores. Multa, prisão. Boanerges Ribeiro conta a seguinte história. Em 1864, o delegado expulsava um colportor de Santo Amaro, na Bahia, depois de apreender os seus livros. Em 1867, um delegado negava licença para vender Bíblias em Sergipe. Em 1869, em Santos, um delegado expulsava o colportor da cidade, obstando-o a que retirasse caixote de Bíblias da alfândega. Em 1871, em Olinda, o vigário capitular apreendia as Bíblias de um colportor previamente detido pelo delegado de polícia. Em 1873, em Guaratinguetá, um colportor era ameaçado de espancamento após violento sermão do padre contra suas Bíblias, e ele teve que retirar-se.
colportores sempre foram parte valiosíssima do staff missionário nos anos iniciais. Precediam os pregadores, sofriam os primeiros embates da oposição e os enfrentavam. Eles abriram novas frentes evangelísticas, homens rústicos, primários na instrução, dedicados e decididos, que abriram caminho, espalharam Bíblias e deixaram atrás de si famílias prontas para aderir ao protestantismo. Se a gente fosse continuar escrevendo o texto bíblico hoje, eu acho que a história desses homens podia entrar em Hebreus 11. Homens dos quais o Brasil não era digno, que abandonaram tudo para levar a Bíblia, que às vezes não tinham o que comer, onde dormir, que morreram em viagens, exercendo o seu trabalho, que sofreram agressão física, ameaça com armas. Eu conto essas histórias nesse meu livro, e uma das histórias que eu conto é de um frei que lá no Nordeste criou uma liga. O nome da liga era Liga contra os Protestantes e as suas Bíblias Falsas. Então ele reunia as Bíblias que os protestantes distribuíam na praça da cidade e queimava essas Bíblias. Essa é a história que nós temos. Mas graças a Deus tudo isso mudou. Eles persistiram e a palavra de Deus avançou no nosso país. Assim, o caminho foi aberto. Isso transformou totalmente o nosso cenário, irmãos, brasileiro. O que nós temos hoje no nosso país é um país que produz a Bíblia, distribui a Bíblia. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Eu confesso que falei no início, eu ainda fico um pouco preocupado com o que nós evangélicos estamos fazendo com a Bíblia. Repito, há boas exceções, e eu vejo que essa igreja é uma delas, mas muitas igrejas já nem leem mais a Bíblia. Irmãos, isso é muito triste. Se alguém entrar hoje dentro de uma missa católica, ele vai ouvir a leitura bíblica pelo menos 3 vezes. Nós que rompemos para que houvesse um retorno para a Bíblia. Nós hoje, dentro do movimento neopentecostal, evangelical, movimento evangélico, de forma bem generalista, que está abandonando a Bíblia. Por isso, esse é um compromisso nosso como igreja, mas também como indivíduos. Valorizar essa história, de continuar fazendo a nossa parte, de continuar insistindo e levando a Bíblia às pessoas. Esse tem sido um pouco desse trabalho das sociedades bíblicas. Hoje as sociedades bíblicas atuam em mais de 200 países. E aqui o Brasil se tornou um celeiro. Nós temos 3 lugares do mundo onde Bíblias são produzidas para servir o mundo de forma geral. Um deles é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul serve com Bíblia parte da Europa e boa parte da Ásia. Segundo lugar que hoje, terceiro lugar é a Coreia do Sul. Segundo lugar que hoje mais produz Bíblias no mundo. Você consegue imaginar que país que é? Não é a Alemanha. Hã? Não. China. A China hoje é o segundo país do mundo a mais produzir e distribuir Bíblias. É controlado pelo governo. Agora, a gráfica da China produz Bíblia para o país, para a distribuição na igreja cristã dentro da China, que é uma das igrejas que mais cresce no mundo. É uma das igrejas que mais cresce no mundo. Há uma estatística que eu ouvi esses dias, de que cerca de 30 mil pessoas por mês se convertem ao Evangelho na China. A China vai mudar a realidade missionária do mundo. Já está mudando na sua região.
Boa parte disso está em igrejas que não são autorizadas pelo governo. Claro, mas isso está acontecendo na China. E o primeiro país que mais distribui Bíblias no mundo é a Sociedade Bíblica do Brasil. É a nossa Sociedade Bíblica. Pode aplaudir a Jesus por isso. A Sociedade Bíblica não pertence a uma igreja, ela pertence a todas as igrejas, desde o seu início. E nós queremos continuar nessa missão. Hoje o desafio não é só distribuir, é fazer o que nós chamamos de defesa e engajamento. Defender a Bíblia, a verdade da Bíblia, porque o nosso país está cada vez mais secularizado, cada vez mais laicista. Não é um Estado laico. O Estado laico, ele simplesmente não favorece nenhuma religião, mas não coíbe nenhuma religião. Ele dá liberdade. O que nós vivemos é um espírito laicista. É um espírito anticristianismo no nosso país. Que a Bíblia não tem que estar em lugar nenhum. Já tiraram das escolas, agora, há 3 meses, já se começou a discutir que a Bíblia não pode ir mais para o presídio. O único lugar em que os diretores de presídios dizem que a Bíblia, que transformava a realidade dos presos, que era o Evangelho e a Bíblia, a pregação, agora também eles estão querendo coibir. Então, nós precisamos defender a Bíblia. Segundo, nós precisamos nos engajar na distribuição da Bíblia. Nós, da Sociedade Bíblica, sempre estamos instigando a igreja. Compre Bíblia, distribua a Bíblia. Faça o seu papel. Normalmente, quem aqui ganhou a primeira Bíblia na vida? Quem aqui ganhou a primeira Bíblia? Fique com a mão levantada. Olhe para trás, olhe para frente. Veja. Raramente alguém se converte porque foi comprar uma Bíblia. A gente ganha a Bíblia. Pastor, mas hoje é um mundo digital. Claro, eu tenho aqui todos os meus recursos digitais. Tem várias traduções, vários aplicativos de Bíblia. Leio a Bíblia aqui, em viagem, em avião, alguns estudos, algumas coisas. Eu faço aqui. Mas a gente não evangeliza a Bíblia falando assim, entra aí no teu aplicativo e entra lá no livro. Não. Nós pegamos e levamos a Bíblia e falamos, está aqui a Bíblia para você. Então eu quero te incentivar a isso. A Sociedade Bíblica criou uma campanha desde antes da pandemia, que é uma campanha com o Novo Testamento, com letra gigante, com palavras de Jesus vermelho, com plano de salvação no início, com uma introdução ao que cada livro do Novo Testamento representa, com salmos e provérbios, com ajuda, onde encontrar paz, onde encontrar auxílio, onde encontrar esperança, algo bem intencional para evangelizar. Sabe quanto custa esse Novo Testamento? R$6, R$6,50, alguma coisa assim, que eu sou ruim de preços da SPB. Algumas igrejas adquirem caixas e caixas e simplesmente fazem como os primeiros missionários colportores fizeram. Lá no Rio de Janeiro, eu acompanhei durante 3 anos uma campanha que várias igrejas fizeram. Cada um pegava 10, 15, 20 Novos Testamentos. Ia no McDonald's, deixava em cima da mesa. Entrava no Uber, deixava no carro. Ia no mercado, entregava. E aí lá dentro estava escrito assim, quando a pessoa encontrava aquele livro esquecido, abria, dizia assim, oi, você encontrou esse Novo Testamento? Agora ele é seu. Que a leitura deste livro abençoe a sua vida. Algumas igrejas ficavam de longe vendo e tiravam fotos, as pessoas sorriam quando viam isso. O desafio dessa história da Bíblia que chegou no nosso país continua sendo o mesmo. Nós temos a missão de levar a palavra de Deus. Amém, irmãos? Ande com a Bíblia, valorize a Bíblia, fale da Bíblia, distribua a Bíblia, leia a Bíblia, se engaje com a Bíblia, porque essa é a nossa missão. Amém? Nós somos historicamente reconhecidos como a igreja da palavra, a igreja que andava com a Bíblia. Os crentes na década de 60, 70, 50 eram conhecidos como Bíblias, porque andavam com a Bíblia. Que a gente possa ser reconhecido por nosso amor,
possamos falar como salmista: ó, quanto amo a tua lei, e nela medito dia e noite. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu estarei lá atrás com quem precisar, quem quiser adquirir o livro. Normalmente eu vendo esse livro a R$90, vai estar 75. Quem quiser me procura lá, vai ser um prazer. Obrigado, Lucas. Obrigado, pastor. Que Deus abençoe a vocês. Obrigado pelo acolhimento e por esse tempo. Queria agradecer em nome da igreja aqui, esse ensino tão inspirador. Eu estava aqui imaginando tudo que você estava falando aí, só cresceu o meu amor pela palavra de Deus. Eu sei que se eles pudessem expressar isso, seria a mesma coisa. Queria muito agradecer você. E ele vai daqui a pouco ter que ir embora, porque ele vai para o Rio de Janeiro, ainda hoje. Ele tem uma palestra lá no Rio de Janeiro hoje à noite. Então, obrigado também por ter colocado essa prioridade de estar aqui com a gente. Muito obrigado. E o que nós vamos fazer agora? Bom, pode aplaudir. Eu acho que tudo isso que a gente aprendeu hoje reforça muito a nossa... Ah, obrigado. 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 Eu gostei, hein? Puxa vida, já ganhei um presente. Não vou fazer sorteio, não. Isso aqui é meu, viu? Mas eu acho que tudo que nós aprendemos aqui reforça muito o que a gente pratica na nossa vida, né? Essa coisa de estudar a Bíblia, a gente estudar a Bíblia com as pessoas. Acho que engaja cada vez mais a nossa convicção de que nós devemos fazer isso. Quando não estamos na igreja, né? Quando a gente está na igreja, a gente faz muito isso, mas fora da igreja, no dia a dia, na nossa vida cotidiana, a Bíblia ser a nossa prática de vida também e a nossa prática de levar isso para as pessoas, né? Então, queria muito agradecer. Acho que primeiro ver a história da Bíblia antes de chegar no Brasil e depois com a história no Brasil, nos dá muita inspiração e muito desejo, muito respeito pela palavra de Deus e muito mais amor também, né? Espero que isso esteja incentivando vocês a crescer mais no conhecimento da Bíblia. Vamos fazer agora, vamos abrir um espaço para você fazer perguntas, tá bom? Pode ser para o Lucas, pode ser para o Assir, para mim não, tá? Só para os dois. Eu vou estar aqui só mediando, aprendendo também. Então, o que eu vou pedir para vocês, eu vou escolher quem vai perguntar. Você levanta sua mão, vou ser bem aleatório, tá? Então, não pense que eu vou fazer favoritismo aqui. Mas se eu não escolher você, não fica bravo comigo. É que a gente vai ter que escolher um ou outro para poder fazer a pergunta. E aí o que eu vou pedir para você, seja breve, objetivo, para você fazer a pergunta, tá bom? Som. E depois eles vão responder. Então, uma pergunta por pessoa, tá ok? Então, levante sua mão, eu vou escolher, aí eu peço para os irmãos que têm um microfone, Moisés aqui, ó, ele vai correr até você, aí você faz a pergunta, e aí eles respondem, ok? Então, primeiro, aqui, ó, Camilinha, aqui, Moisés. Marcelo, se quiser sentar. Se alguém quiser pegar minha outra pergunta para fazer para mim, eu aceito também. Lucas, minha pergunta é para você, sobre a primeira aula. E quais são os critérios técnicos para a escolha do cânone? Eu sei que não ocorreu assim, tipo, de uma vez, mas tem uma parte mais técnica para a escolha dos cânones, assim. Eu sei que você também trouxe no começo, né, que precisa ser aqueles pontinhos também que estavam aqui em bold, e também na coisa, mas tem alguns livros, né, que são mais polêmicos, que teve muita discussão em cima, tal. Minha outra pergunta era sobre isso, mas eu queria saber quais são os critérios técnicos que a maioria, todos eles seguiram e não tinha discussão. É isso. Critério básico para o Antigo Testamento são os livros escritos em hebraico. Então, tudo que sobreviveu em hebraico, ele entra 100%, né, sem discussão, sem ser antilegômena, como livro sagrado. Os livros escritos em grego do Antigo Testamento são esses que nós, protestantes, não temos, que a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa tem. Esses livros escritos em grego,
alguns têm nomes de profetas, têm nomes de personagens do Antigo Testamento, mas por serem escritos em grego, a gente sabe que é colocado lá, não são essas pessoas que escreveram. Por exemplo, Enoque. Enoque viveu milênios antes, né, de Cristo, só que o livro foi escrito próximo de Cristo, então a gente sabe que não é Enoque. Um grupo decidiu usar Enoque, mas as traduções latinas nossas, a partir de São Jerônimo, preferiram definir, não, os livros que foram escritos pelos personagens do Antigo Testamento ou pelos cristãos pelos servos de Deus do Antigo Testamento não podem ter sido em grego. Então a gente vai ficar apenas com hebraico, e esses em grego a gente coloca à parte como apócrifos. Isso já está em São Jerônimo, né? Mas ao longo do tempo a Igreja Católica, principalmente a partir do Concílio de Trento, a Igreja Católica, para marcar uma diferença com a Igreja Protestante, ela pega esses apócrifos e coloca como escritura para marcar uma Bíblia como se fosse diferente da nossa. E, no caso do Novo Testamento, o critério principal é a apostolicidade dos escritos. Ele está ligado a algum apóstolo? Ele está ligado a algum discípulo de apóstolo? Se ele foi escrito através das palavras de Jesus ou por algum apóstolo, ele só pode ser do século I, não pode ser depois. Então, todos aqueles escritos que vierem no século II, mesmo que tenha nome de apóstolo, a gente vai rejeitar, né? Terceiro ponto, como a gente sabe se é um escrito realmente certo? Pela ortodoxia. Se Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo ele nasceu, ele morreu, ele ressuscitou, ele pregou, ele ensinou. Os outros escritos não vão dizer que Jesus nasceu ou que Jesus morreu, vão sempre trazer uma doutrina que a gente chama de gnóstica, né? Jesus Cristo ele é sempre um mestre de mistérios, ele aparece, ele não nasce, ele não morre na cruz, ele não ressuscita, né? E outro critério também de doutrina é você ver um excesso de doutrinas de purificação. Então, por exemplo, tem grupos chamados de encratistas e ascéticos que criam Novos Testamentos, e aí o que você vê? Eles proíbem o casamento. Então, casamento é pecado. Eles proíbem, por exemplo, a ceia tem que ser com água, não pode ser com vinho. Então, as pessoas percebem, não, isso aqui não tem a ver com a doutrina do novo, já que Jesus transforma a água em vinho, né? O primeiro milagre dele é realmente fazendo isso, né? Toda a tradição judaico-cristã tem a ver com o vinho, né? Então, se você está proibindo vinho, está proibindo sexo, está proibindo casamento, não pode ser uma coisa. Então, você tem a apostolicidade e a teologia. Você quer acrescentar? Uso regular pelas igrejas. O terceiro, além dos dois, apostolicidade e ortodoxia, é uso regular pelas igrejas. Quanto mais uma igreja usava, mais esse livro era reconhecido. Então, há uma canonização de fato, antes do aspecto acontecer mesmo. Há pesquisas que são realizadas, né, nas igrejas do mundo. Quais livros vocês estão usando? Então, esse é o terceiro critério para o Novo Testamento. O que mais? Vamos primeiro aqui nessa faixa, depois eu vou aqui, tá? Você, lá no fundo, lá. Desculpa, eu não sei seu nome. Passa o microfone para ele lá, por favor. Eliezer. Bem-vindo, Eliezer. Bom dia. Bom, primeiro, parabéns ao professor Lucas, professor Assir, pelas excelentes exposições, né? Minha pergunta é para o professor Assir. Bom, antigamente a Bíblia ela era conhecida como o livro da capa preta, né? Eu sou um pouco dessa época, e hoje a gente tem muitas variações de Bíblias em tamanhos, em traduções, etc., né? Bíblia de estudos, Bíblia do homem, Bíblia da mulher. Então, a gente entrou um fator marketing nessa distribuição também das Bíblias, que deixou a Bíblia um tanto que mais, não sei se seria o termo usar, um tanto que mais exótica e mais apresentável também para o público. Mas acho que entre as traduções que a gente percebe, por exemplo, a gente encontra algumas, geralmente quando você tem uma tradução nova, você encontra muita palavra
atualização, se referindo, obviamente, à questão gramatical, à questão do texto, da tradução e etc. Mas, atualmente, nós estamos numa polêmica em relação à questão da atualização, no sentido mais cultural, sociológico das Escrituras, né? Então, a minha pergunta é justamente nesse sentido. Você colocou, professor, que a gente está no momento crítico da questão da pregação da Bíblia, da vivência da Bíblia, né? Seria essa uma questão, talvez, das mais ofensoras hoje para a Bíblia Sagrada? A questão da modernização, da atualização da Bíblia nesse sentido sociológico, trazer a Bíblia para o nosso contexto de hoje? Bom, vamos lá. É uma pergunta em 3, 4. Primeiro, a Bíblia de capa preta faz parte dessa realidade para quem viveu aqui no nosso país ou conhece a história, que chega até os anos 2000 e que começa ali na década de 1930, 1920, de uma forma mais, nesse aspecto mais comercial, para usar essa expressão, tá? Que, na verdade, quando você olha para a história da igreja, nos primeiros séculos, você vai ver Bíblias que tinham desenhos, com capas diferentes, com luminuras. Tá? Eu escrevo isso no meu livro. A Bíblia sempre teve formatos diferentes, letras diferentes, que estavam muito adequadas ao seu tempo. Então, esse não é um problema com o livro em si. Tá? A ideia de ter capa diferente é porque, até quando eu entrei na SPB em 2004, a gente tinha 3 tipos de capa: preta, azul e vinho. Não, essa ainda não tinha. Tá? Era preta, sempre foi preta. Aí, vamos inovar, azul e vinho. Era assim. Um tamanho pequeno, um tamanho médio, um tamanho grande. Era assim. Tá? Ali nos anos 2004 já começam a vir as rosas, com frufru, com não sei o quê. Por quê? A ideia, é claro que tem uma lógica de mercado, tá? E isso começa principalmente quando organizações, aqui não é uma crítica, é uma constatação. Até os anos 2000, quem trabalhou com Bíblia no Brasil foi a JUERP, a Imprensa Bíblica Brasileira, e a Sociedade Bíblica. Ambas sem foco comercial. A ideia não era vender para ter lucro. A ideia era fazer uma missão de distribuir a Bíblia. Tá? Mas nos anos 2000, principalmente organizações americanas, que diferente de todo mundo, os Estados Unidos, cada editora tem a sua tradução. Entendeu? Então, aí, a minha tradução tem que ir para o Brasil, porque agora, no ano 2000, foi a primeira vez que se imprimiu 1 milhão de Bíblias, de 99 para 2000. Então, o olho dessas editoras de fora fala, vamos para o Brasil. E aí começam a chegar essas outras organizações. Repito, não é uma crítica, é uma constatação. Tá? Eu imagino que quando o Brasil estiver saturado de Bíblia, essas organizações vão embora. A missão tem que continuar. Né? E aí é importante ter sempre um olhar missional e não comercial com a Bíblia. Agora, por que Bíblia rosa, preta, letra gigante, com recursos? Para engajar mais leitores que normalmente não chegariam para uma Bíblia de capa preta. Simples assim. Tá? Então, vamos fazer uma Bíblia para o homem? Vamos. Para a mulher? Vamos. A Bíblia da mulher é a Bíblia mais vendida no Brasil. Sabia disso? Por quê? Ela fala de mais de 800 mulheres da Bíblia, com os acertos, os erros, os benefícios dessas mulheres, e assim, leva as pessoas a quererem conhecer quem é Abigail, o que Esther fez. Então, essa é uma forma de engajar as pessoas. Bíblia para adolescentes hoje, a gente tem uma Bíblia que é do Mundo de Otávio, que é um personagem famoso no YouTube para criança. Ele conta histórias de maneira diferente, as histórias bíblicas. Então, é uma forma de atrair a criança para a Bíblia, atrair o adolescente para a Bíblia, com a cor, com o modelo. Hoje, muita gente precisa de Bíblia de letra extra gigante. Né? Não dá mais, né, pastor? Hoje precisa de extra gigante. Então, a gente tem essas estratégias. Tá? Isso no aspecto do... Eu vou usar uma expressão que eu não gosto, mas para você entender. No aspecto do produto. Tá? No aspecto da tradução. Boa pergunta. Tradução é um assunto muito sério. E
Hoje em dia, no TikTok e no Instagram principalmente, o que tem de especialista do nada dizendo que não entende é um absurdo. Eu vou dar uma regra aí para você. Se você está olhando aqueles influencerzinhos de TikTok e Instagram que não estudou, que não tem conhecimento, que não trabalha com uma igreja, uma organização séria sobre isso, esquece esse negócio. Sai dali e vai embora, porque você vai perder tempo. Tá? E isso está mais comum. Por que existem diferentes traduções? Primeiro, porque a Bíblia foi escrita em outra língua, em outras 3 línguas. O hebraico, o aramaico e o grego, que nem são falados hoje. O hebraico bíblico não é o hebraico de hoje. Aliás, dentro do hebraico bíblico tem vários hebraicos. Tá? O grego koiné não é o grego de hoje. Então, é preciso trazer a mensagem para a língua que nós falamos, a língua vernácula. Tá? Por que precisa, você usou a expressão atualizar, mas eu vou usar a expressão, eu sei que alguém falou isso aí, ficou famoso, né? Mas por que a gente usa a expressão revisar? As sociedades bíblicas revisam traduções a cada 20 anos. Por quê? Que absurdo! Está mudando a palavra de Deus. O Lucas aqui, pelo que eu entendi, é da corrigida. Redarguir. Né? A tradução corrigida é de 1898. Depois eu sou velho, né, Lucas? Depois eu que sou velho, né, Lucas? Ela teve uma revisão em 69, em 95, e adequação para a mudança da língua portuguesa em 2009. Mas ela ainda usa expressões que nós não usamos mais. Redarguir, concupiscência, mancebo, enxúndia nas ilhargas. Jó 15 diz que o homem acumulou enxúndia nas ilhargas. Está lá, revista corrigida, revista atualizada. Está lá. O que é isso, gente? O que é jactância? Então, traduções, tem gente que gosta da corrigida, tem igrejas no Brasil que pedem para a sociedade bíblica, assim, eu quero a tradução de 1969 da corrigida. Tem 2 igrejas, grandes denominações, que pedem. A gente publica só esses textos para essas igrejas. Nossa missão não é definir qual tradução a igreja tem que usar, é distribuir, é fazer com que ela leia. Tá? Mas por que nós fazemos revisões? Porque a língua muda. A língua portuguesa mudou. Se você pegar a tradução de João Ferreira de Almeida de 1691, 1819, que é em um volume só, que a gente chama de o Almeida Fiel de Verdade, que alguns usam esse nome, não, Almeida Fiel. Almeida Fiel de Verdade é esse. Né? Ninguém vai conseguir ler. Como ninguém consegue ler Camões, lá do passado. Não dá. Mas é português? É, mas não é mais o nosso português. Nós não falamos mais assim. Você vai jogar bola, vai jogar futebol. Pode jogar futebol aqui nessa igreja? Pode. Tem igreja que não pode. Você vai jogar a bola e você vai falar, lançar-te-ei a bola. Essas mesóclises que estavam nas traduções antigas não cabem mais hoje. No começo do século XX, caridade era uma expressão fiel para amor. Quem é crente antigo vai lembrar que traduções antigas da Bíblia diziam que o fruto do Espírito é caridade. 1 Coríntios 13, caridade. Por quê? Porque era uma expressão fiel de amor. É hoje. Você pode chegar para o teu marido, para a tua esposa e dizer, meu amor, casei com você por caridade. A tua esposa falou, né? Você está entendendo? A tradução que eu uso hoje é essa daqui que eu uso para pregar e para estudar, que é a Nova Almeida Atualizada. O que ela fez? Ela pegou os textos de Almeida, que são os textos clássicos da nossa tradução, e ela substituiu palavras que não são mais usadas na língua portuguesa. Beneplácito. O que é beneplácito? Propósito. O que é jactância? É orgulho. O que é concupiscência? É desejo. Então ela só usou sinônimos da língua portuguesa. Ela não mudou a Bíblia.
A mensagem original é a mesma. Ela adequou as expressões para que nós entendamos. O que é uma fidelidade na tradução? É fidelidade ao texto na língua original, mas também ao leitor. Porque é possível que alguém leia uma tradução antiga e não consiga entender nada. Há 4 anos eu li a tradução de 1969 da Corrigida, eu selecionei 300 palavras que eu desconheço. 300. Então, o que nós fazemos é revisar para adequar para a compreensão dos dias de hoje. Ok? Não se preocupe que, por exemplo, Sociedade Bíblica do Brasil, quem governa ela são as igrejas. Tá? Hoje o presidente é da Assembleia de Deus, o vice-presidente é Batista, o segundo vice acho que é congregacional. Há um grupo de 100 pessoas que estão vindo na próxima semana para a Assembleia, que cuidam, que falam, vai até aqui, não vai. Para fazer essa revisão aqui da NA, nós reunimos os biblistas das principais igrejas do país para dizer, até onde nós vamos nessa revisão? O que nós podemos fazer? Porque a gente quer servir a igreja, não a cabeça de um tradutor que quer definir. Então, não vai ter questões ideológicas na Bíblia. Não vai ter os movimentos contemporâneos na Bíblia. A Bíblia vai continuar sendo o que ela é, pelo menos nesse tempo que nós estamos vivendo. Tá certo? Aqui nesse meio, aqui, ó. Leonai. Não, estou sendo aleatório. Primeiro, obrigada aí pela aula, muito interessante. Eu fiquei pensando quando o professor falou nessa parte aqui, em que antes dos missionários chegarem, já existia ali grupos, né, de fé e eles praticavam ali a Bíblia, né, diariamente. E eu fico pensando, a minha pergunta é se houve algum marco na história onde se inverteu esses papéis, porque hoje a gente vê várias denominações e cada denominação cria meio que uma regra ali. Então, a Bíblia fica meio que em segundo plano e um líder religioso acaba ditando ali o que é uma doutrina ou o que uma igreja pode ou não fazer. Esse, pelo menos, é o que eu percebo, assim, né, vendo diversas denominações. Houve algum marco na história em que aconteceu meio que essa inversão assim de papéis, para que a gente fosse deixando cada vez mais que a Bíblia estivesse em primeiro lugar? Eu vou te trazer uma perspectiva missionária e talvez o Lucas possa trazer uma perspectiva histórica, apesar que a minha perspectiva pode dialogar com a história. Normalmente, onde a fé cristã ela não está forte, onde a igreja não está presente, se prevalece a Bíblia e não o meu caráter confessional, a minha denominação. Mas a verdade é que, na história, essa relação entre a Bíblia e o meu dogma sempre estão em conflito. Eu vou dar um exemplo, Reforma Protestante, os reformadores, vamos voltar para a Bíblia. Ok, isso é unânime neles, sola Escritura, a igreja tem que resgatar o seu lugar para a Bíblia, do Evangelho. Ok, Lutero diz isso, Calvino diz isso, outros dizem isso. 1600, cada igreja estatal, nacional, reformada, cria sua confissão, com base na Bíblia. Atribuindo para si a verdade, dizendo a minha verdade. Nós acreditamos na Bíblia. E ali surge o que nós chamamos de período confessional. São dezenas de confissões que surgem, cada um dizendo que a sua era verdadeira e a da outra era mentirosa. Tá? Isso está lá. Aliás, surge uma guerra por causa disso. A Guerra dos 30 Anos. Que é a guerra de protestantes contra protestantes e católicos contra protestantes. Cada um por causa da sua confissão. Cada uma defendendo o seu dogma. Então, isso ocorreu lá no século XVII. Aqui no Brasil, o que acontece? Quando esses missionários chegam, eles percebem o seguinte, a causa é a palavra, é a Bíblia, vamos levar. Há histórias e há relatos de que um pastor presbiteriano foi ser pastor numa igreja episcopal. Um pastor congregacional serviu numa igreja presbiteriana. Por quê? Porque estava chegando, vamos se ajudar, vamos se fortalecer. Assim como a gente escuta hoje histórias de países que são muçulmanos, anticristãos, onde até protestantes e católicos se relacionam melhor do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque são minoria, precisam se juntar. Então, nesse início, há esse fortalecimento para trazer a fé protestante à fé bíblica. Com o passar do tempo,
nós voltamos às nossas fragmentações e separações denominacionais, né? Quer complementar? Simone, lá no fundo. Lá, Moisés, corre lá, Moisés. Muito obrigada, pastor, pela aula, excelente aula e explicação para nós de toda a história da Bíblia. E eu queria só fazer uma pergunta, porque eu vi que, acho que os novos exemplares de 2023, mais ou menos para cá, foi tirada a palavra homossexual da Bíblia. Foi trocada por outro pecado, vamos dizer. Então, por que essa troca? Então vamos lá. A palavra homossexual não existe na Bíblia, tá? Na verdade, desculpa, nos textos das línguas originais. Isso seria um anacronismo. A gente pegar um termo que é desse tempo, dos últimos anos, e levar lá para o mundo da Bíblia. A Bíblia não tinha esse conceito, tá? A Bíblia tem sim a ideia de que não se deve haver a prática sexual entre pessoas do mesmo sexo, mas o nome não existia, tá? Então, quando a Bíblia vai sendo traduzida, e esse é um cuidado que a sociedade bíblica, as sociedades bíblicas têm, é de não ser anacrônico e não levar tendências para a Bíblia. Então, por exemplo, nas nossas traduções, sempre se procura mostrar a prática pecaminosa do sexo entre duas pessoas nos termos que a Bíblia usa. Só que os termos gregos para isso são amplos. Trata mais da questão da imoralidade, da devassidão, a porneia, a prostituição. E, claro, entra também nas questões, eu nem sei qual é a expressão que está aqui, mas eu posso olhar e comparar as principais traduções, enquanto alguém puder complementar, ou depois eu dou o complemento, mas para dizer, o pecado está ali, agora eu não posso levar o conceito de hoje para a Bíblia, tá? Então, eu não conheço outras traduções, apesar de já ter lido NVI, NVT, e Almeida século XXI e várias outras, mas eu não vejo essa tirada. Não há uma questão de intencional de mudar, como não há uma questão de reduzir a divindade de Cristo, que alguns dizem. Não há essa intenção, de forma alguma. O que há é tentar cada vez mais ser fiel ao que aquele texto na língua original está dizendo, tá? Eu vou dar uma olhada aqui em 1 Coríntios 6, e eu te complemento. O termo homossexual também é um termo cunhado no século XX. O termo homossexual na Bíblia, em português, é bem recente, porque na versão que eu uso, quem é velho na fé, você vai lembrar, é sodomita ou efeminado. Que no original vai estar muito mais ligado a passivo e ativo. Se você traduzir para passivo e ativo, é bem complicado hoje. Então, tanto o termo homossexual é recente e agora está sendo revisto, quanto você usar sodomita e efeminado não faz mais sentido, talvez, hoje para as pessoas. Vou te dar aqui, a revista atualizada usava efeminados e sodomitas. Agora, eu vou comparar várias aqui, tá? A NAA, que é a que eu uso, coloca afeminados e homossexuais, tá? A ARA, afeminados e sodomitas. A revista e corrigida, a NTLH, coloca adúlteros e homossexuais. NVI, relações sexuais com outros homens. Nem homens que têm relações sexuais com outros homens. Até reduz aqui o que é a prática homossexual apenas para o homem, né? A tradução brasileira, efeminados, a NVT, nem se entregam a práticas homossexuais. A Almeida século XXI, nem se submetem a práticas homossexuais. Nova Bíblia Viva, homossexuais. Bíblia Literal, homossexuais. Esse aqui é o YouVersion. Você consegue clicar no versículo e comparar as traduções. Então está aqui, ok? Uma Bíblia comprada 2023.
Moisés, passa para ela. É que foi uma Bíblia comprada em 2024, um irmão da igreja que comprou, né? E era NVI mesmo. E estava não com esses termos que você falou, era um outro termo. Então, mas eu vou procurar e depois posso falar com o Lucas também sobre isso, né? Mas Então, agradeço. a NVI, ela usa outra expressão, ela diz nem homens que têm relações sexuais com outros homens. Essa aqui é na versão de 2024. Tá? A NVI ela passou por uma revisão, eu não lembro como que está na revisão antes disso. Aqui agora. Gladys. Agora, E depois... a NVI não é da Sociedade Bíblica, é uma outra organização que publica. Tá? Então, a Gladys e, por último, a Regina, que está desde o começo levantando a mão ali, que eu não... Obrigada, gente, pela aula incrível. A minha pergunta é para o pastor Assir. Na verdade, é até uma curiosidade. Quando você falou sobre que a Bíblia ela era espalhada, né? Então, acho que todo mundo aqui já viu aquele Novo Testamento dos Gideões, aquele cinzinha, né? Que muita gente depois virou azul. Na minha época era cinza, tá, gente? Depois virou azul. Mas a origem foi também um grupo missionário, é alguém da Sociedade Bíblica. De onde surgiram porque era de graça, né? Eles nunca cobraram, né? Como é que começou isso e ainda tem, né? Se não me engano. Sim, tem. A sede dos Gideões Internacionais aqui no Brasil fica em Campinas, uma organização muito séria, muito comprometida com a distribuição da Bíblia. Eles estão enfrentando as dificuldades dos dias de hoje. Primeiro que até bem pouco tempo atrás, eles se limitavam a fazer a tradução, a publicar o Novo Testamento na tradução mais antiga, a do Lucas. Já era, Lucas. Eu vou dar uma NA de presente para você. Vai ter um monte de meme agora. Vai. Só que as pessoas estavam abandonando e deixando de ler. Eles começaram a publicar, 70% da publicação deles agora está na Nova Almeida atualizada. Tá? Segundo, o tamanho. Aquele cinzinha, as pessoas não conseguiam enxergar mais. Hoje você já tem uma opção azul, que alguém falou aqui, mais moderna, que é uma letra maior. Eles surgem nos Estados Unidos, dentro do movimento evangelical, e com a ideia de que a responsabilidade de levar a Bíblia não são dos pastores, mas dos cristãos. E, de certa forma, são empresários, profissionais liberais, que entendem que tem que comprar o Novo Testamento para distribuir. Tá? Segundo, com ofertas, eles colocam nos hotéis. Então, esses profissionais, eles têm a responsabilidade, na sua região, onde tem um capítulo, um grupo de gideões, colocar a Bíblia nos hotéis e assim por diante. É uma organização muito séria, é parceira da Sociedade Bíblica, andamos juntos. Eu fui visitá-los tem acho que uns 2 meses. Gente boa, gente de Deus que tem essa missão no mundo. No Brasil é muito forte o trabalho deles, ainda que eles estão enfrentando essa dificuldade, essa transição, e que a maioria era da geração anterior. E a nova geração, os filhos dos gideões, que um gideão não pode ser um pastor. Os filhos dos gideões não estão tendo a mesma visão que os pais. Então, eles estão enfrentando essa barreira. É a mesma coisa que eu falei para vocês. Nós precisamos assumir isso de volta, de levar a Bíblia para o nosso país. E a última, a Regina. Ih, acabou a bateria. Obrigada pela aula, né? E a minha pergunta é para o pastor Assir, mas o Lucas pode complementar. Tem uma escritura que eu separei aqui, só para exemplificar, né? Que está na... Eu peguei a NAA, né? Fala assim... pode ler para mim? Que a letra está pequena demais. Aumenta aí, irmã. Está no celular, é só colocar... A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Isso. Então, a NAA está assim, a NVI, né,
também está traduzida como homens. Só que na New International Version, né, que é em inglês, está uma forma generalista da palavra, não está homens, né? E a primeira Bíblia que eu li foi a Nova Linguagem de Hoje, há 30 anos atrás. Só que, no comecinho mesmo, me foi orientado, né, me foi ensinado, pega um livro de estudo, a Bíblia Thompson, na época, que era Almeida, né? João Ferreira de Almeida, a tradução. Então, eu sempre estudei uma versão mais fácil do português para eu entender né, a mensagem cristã, e também a questão da tradução, né? Aí eu comecei a ler várias traduções. E aí eu não entendi, né? Não entendi, mas você explicou um pouco agora que a nova versão internacional não é da Sociedade Bíblica, eu não sei o que acontece, mas eu vi que várias escrituras, quando fala assim de coisas boas, está traduzido como homens, né? E eu entendo que quando é liderança ou coisas assim fortes, tem que ser traduzido como homens mesmo. Mas por que a NVI né, e a NAA colocaram homens nessa escritura e a em inglês está tipo humanidade, pessoas, povo, né? É isso a minha pergunta. Obrigada. Tá. Só um pouquinho. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. É João 1,4 que você está falando, né? Essa é uma questão que está em discussão. Tá? Dentro daquela pergunta que aquele irmão fez, alguns trazem esse conceito dizendo assim, a tradução da Bíblia hoje está se adequando às ideologias, está se tirando a expressão homem da Bíblia. Tá? Isso é comum ouvir falar. Por quê? Porque em vários casos, você pegou João 1,4, que realmente está homens, porém, a maioria dos textos na NAA, e eu creio que na NVI também, onde havia homem para se referir ao gênero humano, ela está traduzindo para seres humanos. Fato é que, de vez em quando, a gente está apanhando lá na Sociedade Bíblica, videozinho de internet, a SBB está ideológica. Por quê? Porque a gente está colocando que são seres humanos. Quando é seres humanos, é seres humanos. Vou dar um exemplo de 2 Timóteo 3, 16, 17, que o Lucas falou, que lá na tradução antiga dizia, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. E a mulher não? O que a gente colocou? Para que a questão de servo, o neutro, e não mais homem. E em vários outros lugares é seres humanos. Tá? Por quê? Porque, agora, aí que eu entro. No grego é anthropos, que é homem. Tá? Agora, a gente sabe que lá a ideia tinha essa palavra para expressar homem como o ser masculino, mas homens também como o gênero humano. Tá? Algumas traduções, a NA fez isso em vários textos, onde havia simplesmente homem, ela colocou seres humanos. A NVI segue a mesma linha. Eu lembro que eu li a NVI antiga e a nova, e eu vi exatamente essa mudança também. Então, há uma tendência de se adequar para... Está mudando? Não, para adequar o significado da mensagem. Tá? E isso está acontecendo. Por que João 1,4 não colocou seres humanos? Não tenho a mínima ideia, mas eu vou perguntar para a comissão de tradução para ver se há alguma fala sobre João 1,4 especificamente. Tá bom? Irmãos, obrigado. Quero mais uma vez agradecer ao Cir e ao Lucas, que nos deu essa manhã, né, de história. E muito obrigado para vocês terem dedicado tempo para ensinar a gente. Boa viagem para o Rio de Janeiro. Foi um prazer receber você aqui, Alcir. E você já é prato da casa, então a gente está muito grato também, né? Mas, irmãos, agora que nós vamos fazer, vamos ter o almoço. Então, nós vamos sair daqui agora, nós estamos sendo bem pontuais, né? 1h em ponto agora. Sim, tá, vou falar sobre isso. Tá. E vamos... Isso. Nós vamos almoçar agora 1h e vamos voltar às 2h30 em ponto. Então, por favor, irmão, chega aqui em ponto, tá bom? Vamos começar exatamente 2h30. Você vai almoçar aqui fora, vai já preparado com esse tempo para você, 1h30 dá tempo o suficiente, tá bom? E aí 2h30 nós retornamos.